Vou falar das cônicas agora, segundo outra maneira de defini-las, né? Descoberto por Boscovich, e é a partir da excentricidade. Dado uma reta do plano, uma reta R e um ponto F, que não pertence a R, seja o conjunto de pontos do plano tais que a distância de PAF é E vezes a distância de PAR. Esse conjunto determina uma cônica de excentricidade E. Ou seja, quando E está entre 0 e 1, o conjunto é uma elipse de excentricidade E. Quando é maior que 1, é uma hipérbole de excentricidade E. Quando é igual a 1, é uma parábola. Além disso, o F é sempre um dos focos da cônica, tanto no caso é diferente de 1, quanto no caso é igual a 1, né? É igual a 1 o caso da parábola. Quando é igual a 1, isso aqui é a definição clássica de parábola, onde F é o foco e R é a diretriz. Então, como é que nós demonstramos isso daí? Então, aqui nós temos os valores das distâncias, né? Eu estou pegando a diretriz e o ponto F, pegando uma reta ortogonal a R, que passa por F. O ponto de interseção eu vou tomar como uma espécie de origem, e aí eu posso fazer a equação segundo essas duas retas como eixos e o ponto aqui de interseção como origem. Quer dizer, no fim das contas, o que eu vou fazer é chamar a distância de P a R de x e de P a outra reta de y. Dizendo que a distância de F até R é D, então nós temos como determinar as distâncias aqui de PAR e PAF, né? De PAF, por exemplo, é Pitágoras. Pitágoras aplicado a x menos d e y. E aí nós aplicamos a essa igualdade aqui elevado ao quadrado. Então, eleva ao quadrado dPF, então vai ser igual a E ao quadrado vezes distância de PAR ao quadrado. É o que nós temos aqui, né? Isso implica esse lado direito aqui, jogando todo mundo para o outro lado, ou subtraindo E ao quadrado x ao quadrado dos dois lados. Então, essa aqui é aquela equação. Agora o que a gente faz? Pega os elementos que possuem a coordenada x, separa os dois, né? Põe 1 menos E ao quadrado em evidência. Aí nós temos essa linha. A gente fez isso aqui para completar quadrados aqui, né? Então essa expressão que é do tipo x ao quadrado menos 2 vezes um número vezes x é a diferença desses dois quadrados. Próximo passo, a gente tira esse quadrado aqui, que não contém coordenada nenhuma na expressão, tira do parênteses. Então vou ter que multiplicá-lo por 1 menos E ao quadrado. E nós temos essa expressão. Mas ela pode ser somada a D ao quadrado. Além disso, ela pode passar para o outro lado. Então somei com D ao quadrado. Deu esse valor aqui, né? Porque aqui
d ao quadrado vezes 1 menos e ao quadrado é d ao quadrado menos d ao quadrado de e ao quadrado. Então vou ter aqui d ao quadrado menos d ao quadrado, desaparece, da igualdade. Então passa esse cara para o outro lado, divide por ele dos dois lados, e nós temos uma equação tipo elipse ou hipérbole. Vai depender se os denominadores são negativos ou não, né? O que pode acontecer, né? Se e ao quadrado aqui for maior que 1, esse valor, por exemplo, é negativo. Então, né, elipse e hipérbole tem essa equação, ou se quiser escreve dessa forma. Aqui está a explicação, porque para elipse b ao quadrado é a ao quadrado menos c ao quadrado, né? A é a distância dos vértices do eixo maior ao centro e c é a distância dos focos ao centro. No caso da elipse é maior. No caso da hipérbole, a distância dos focos ao centro é maior do que a distância dos vértices ao centro. Então, é Pitágoras com o A e o C mudando de posição. Então, em ambos os casos, a excentricidade é C sobre A, elevamos ao quadrado a excentricidade C ao quadrado sobre A ao quadrado. Ou o maior denominador menos menor dividido pelo maior. Então, o que acontece se a gente faz aqui, né? O maior é A ao quadrado. Esse menos esse vai dar C ao quadrado dividido pelo maior A ao quadrado. Então a gente tem essa expressão quando aplica essa daqui à equação da elipse ou da hipérbole. Então, dessa equação que a gente obteve, o maior denominador é esse daqui. Por quê? Porque ele menos o outro vai dar um quadrado de um número real. É sempre positivo, né? Então a gente faz aqui a diferença, aqui botando o mesmo denominador nas duas frações aqui, né? Então dá para ver que o resultado é d ao quadrado vezes e à quarta dividido por 1 menos e ao quadrado. Portanto, a excentricidade é essa diferença dividido pelo maior deles, que é esse aqui. Então, qual é a diferença desse para esse, né? Desse para esse você multiplica por e ao quadrado. É visível da fórmula, apesar de ser uma fórmula com muitos elementos aqui, dá para observar isso daí, né? Então a gente mostrou que a excentricidade ao quadrado é igual a e ao quadrado. O e é o número que está multiplicando a distância de P a R. Bom, voltando ao que a gente achou aqui com relação ao maior denominador e o menor, a partir deles a gente descobre a distância dos focos ao centro. Então, c ao quadrado é essa expressão, ou seja, a distância dos focos da elipse ou hipérbole ao centro, que é esse aqui, é c. Então nós temos que somar e subtrair C0 as coordenadas do centro. Se você faz a subtração, você tem d menos d e ao quadrado. Botando d em evidência, fica d vezes 1 menos e ao quadrado. 1 menos e ao quadrado também aparece no denominador. Então a primeira opção é d0. A segunda é quando tem a soma, né? D vezes 1 mais e ao quadrado sobre 1 menos e ao quadrado, 0.
Conclusão: dados o número real é uma reta do plano R e o ponto F que não pertence a R, o conjunto dos pontos que satisfazem essa equação aqui, quer dizer, distância de P a F é um múltiplo da distância de P a R, e esse múltiplo, essa multiplicidade é dada pelo número E. Então, os pontos do plano que satisfazem essa equação fazem parte de uma cônica que tem excentricidade E e um dos focos F.